Amém. Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Seja mais uma vez bem-vindos à Escola de Sabedoria, que acontece toda terça-feira, às 7h30 da noite, aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, bairro Nova Era, segunda rua paralela à Garagem São Francisco. Você passou do trevo da BR-040, você entra a primeira esquerda, segue o fluxo, segunda paralela à Garagem São Francisco. E hoje nós estamos aqui, graças a Deus, para nós continuarmos, com a nossa Escola de Sabedoria presencial e também online. E você que faz parte do grupo da Escola de Sabedoria, esse link de hoje vai estar à disposição para você assistir amanhã. Caso você não possa assistir hoje, amanhã vai estar disponibilizado para você estar assistindo conosco, em nome de Jesus, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre algo muito bacana, algo muito precioso, que é a doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje está conosco o irmão Márcio, um dos nossos líderes, professores da Escola de Sabedoria. Ele dá aulas para os novos convertidos. Nós falamos sobre salvação, eles estão com a apostila de salvação nas mãos. E agora nós vamos falar da doutrina do Evangelho Quadrangular, contar um pouco da história dessa igreja. E o Márcio, que é responsável pela sala dos novos convertidos, estará conosco hoje, falando sobre um pouco dessa igreja, como foi fundada, quem fundou essa igreja, o tempo de existência, essa estrutura que, graças a Deus, nós temos e aonde nós servimos ao Senhor. Será um tempo muito precioso, muito bacana, no nome de Jesus. E no finalzinho, nós estaremos orando por você, orando pela sua família, orando pela sua casa, orando pelo seu lar, pedindo a Deus que venha te abençoar de uma forma muito poderosa e maravilhosa. E desde já, nós agradecemos a presença dos irmãos que estão aqui, agradecemos aos irmãos que estão nos assistindo pelas nossas plataformas, agradecemos o pessoal do apoio, que está na transmissão. E falar em transmissão, quando dá uma caída, é a internet, Hoje nós, durante o dia, tivemos dentro do escritório algumas dificuldades, mas assim que der, a gente volta rápido, e para poder manter a qualidade e para poder estar te servindo, tá bom? Então hoje, Escola de Sabedoria, sala Novos Convertidos. Semana passada nós estávamos com os adultos, falando sobre as filosofias deste mundo, as ideias, e tiramos até o título de um livro muito bacana, que fala sobre Deus não existe, mas ali trazendo uma informação de que realmente Deus existe, e tudo que nós vemos e aprendemos, estamos aprendendo coisas muito importantes com esse tema. Mas hoje nós vamos estar falando para os novos convertidos, mesmo os novos convertidos, falando para todo mundo, porque a história da Igreja do Evangelho Quadrangular é uma história muito bonita, muito bacana. Ela tem uma estrutura muito legal, que nesses dias nós vamos estar falando e ministrando o assunto. E conosco está aqui o nosso irmão Márcio Tostes. Seja bem-vindo, homem de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Boa noite para todos que estão aqui, boa noite para aqueles que estão nos assistindo. É uma alegria muito grande estar aqui, dando seguimento a esse importante momento que nós temos aqui às terça-feira, que é essa Escola de Sabedoria, que tem feito, vamos dizer assim, grandes transformações, porque a gente leva conhecimento às pessoas que estão chegando na nossa igreja, que é o grupo dos recém-convertidos, os recém-batizados. Essas pessoas, de uma forma prazerosa para nós, porque eles estão sedentos de conhecimento. E eu tenho certeza absoluta que hoje nós vamos falar de um assunto que é interessante para os novos convertidos, mas tem muita gente na nossa igreja que ainda não tem uma noção detalhada da fundação quadrangular, da nossa fundação da Igreja Quadrangular, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. O senhor vai fazer alguma oração ou pode dar sequência? Pode dar? Vamos lá. Vamos lá. O que nós vamos conhecer. Eu quero até alertar o pessoal que faz essa Escola de Sabedoria comigo, que assim que a gente voltar para a escola presencial, eu vou estar dando uma apostila
dessa para cada um deles, tá? E eles vão ter essa oportunidade, né, de conhecer detalhadamente a apostila. Bom, o que nós vamos conhecer aqui na escola, através da Escola de Sabedoria hoje, né, sobre a fundação da nossa Igreja Quadrangular. Nós vamos conhecer a nossa história, né, após a irmã Aimee, né, a doutrina da Igreja Quadrangular, o lema da Igreja Quadrangular, o quadro atual da Igreja pelo mundo, a história da Quadrangular no Brasil, né, emblemas quadrangular no mundo e no Brasil, né? Esses são os assuntos que nós vamos abordar aqui através, né, desse início, né, dessa etapa de conhecimento. Bom, Aimee sempre M. Persson, ela nasceu em 1890 e faleceu em 1944. Uma evangelista conhecida como Irmã Aimee, né? Nós vamos conhecer logo após a história da Quadrangular no Brasil mais um pouco. Concebeu a ideia da Igreja do Evangelho Quadrangular em 1922. Em Los Angeles, foi o centro das operações, sendo o Angelus Temple inaugurado em Encho Park em 1º de janeiro de 1923, reunindo 5.300 pessoas. M. Persson foi uma celebridade, participando de eventos públicos, de modo que, semanalmente, nos domingos, parava completamente as ruas de Los Angeles, juntamente com o prefeito e estrelas de cinema, diretamente para o Angelus Temple. Ela construiu o templo no lado oeste das terras que possuía no centro da cidade. O status de celebridade de M. Persson continuou até depois da sua morte. Em biografias como a de 1976, Hallmark Hall foi of Fame, o drama de Disappearance of Aimee, o filme independente de 2006, Aimee sempre M. Persson, retratando a sua vida, particularmente seu desaparecimento em junho de 1926 e a controvérsia jurídica de que se surgiu. Significantemente, a Igreja de Deus em Cristo, né, essa foi uma dos primeiros nomes. Em 3 de maio de 1988, o Dr. John Howard se tornou o 3º presidente da igreja, uma posição que ocupou até julho de 1997. É interessante vocês atentarem para o fato, né, de que essa história começou muito lá atrás. A Igreja Quadrangular é tradicional no mundo e no Brasil, né? Ela vem de longos anos, né, crescendo a cada vez mais. O doutor Haroldo Helms serviu como presidente interino de julho de 1997 até julho de 1998 e foi seguido pelo doutor Paul Risser, que se tornou presidente em 26 de abril de 1993, na 55ª Convenção Anual da Igreja. Em outubro de 2005, sob a direção de Risser, a igreja vendeu a estação de rádio Los Angeles, KFZ-FM, para o sistema de radiodifusão espanhol por 250 milhões. A liderança de Risser levou outra controvérsia de alto nível para a igreja, quando, sem a participação da mesma, de diretores da denominação e do Conselho de Finanças, os fundos da igreja foram investidos em empresas cujo alvo era a comunidade evangelística unida, mas acabaram por ser esquema de Ponzi. Risser renunciou à sua posição de liderança em março de 2007. Logo após a história da Quadrangular no Brasil, Jack
Rayford é o presidente da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, desde 1º de outubro de 2004. Rayford é fundador de A Igreja no Caminho em Van Nuys, Califórnia, e Ministério Caminho Vivo. Ele, junto com os pastores Ray Rick, em Eugene Jerry Cook, em Graham, Ronald M. da Igreja Quadrangular de Beaverton, em Beaverton, e John Roland. Vocês desculpam, mas esses nomes são um pouco difíceis de ser pronunciado, justamente porque são a maioria deles americanos. Em Vancouver, Colômbia, Britânia, foram creditados pela igreja com o estabelecimento de um plano de crescimento da denominação. A denominação quadrangular, sob a liderança de Rayford, está em conversas missionárias com o movimento emergente, sendo parte de um esforço para a multiplicação da igreja. Multiplicação da igreja também apoia o movimento de igrejas domésticas através de recursos que sustentam a expansão da rede quadrangular de igrejas simples. Atualmente, a Igreja do Evangelho Quadrangular Internacional está presente em mais de 172 países em todos os continentes. Colômbia Britânica, você sabia quando a Igreja Quadrangular no Brasil foi fundada? Bom, na Nigéria, a igreja tem uma presença majoritária. Na Nigéria, iniciando a sua missão em torno de 1950. Ela está presente em Lagos. Maior número de ministros do Evangelho, obreiros, aspirantes e ministros. E São Paulo, com 8.000 pastores, seguido por Minas Gerais, com 6.000, e Paraná, com 4.800. Ao todo, são mais de 9.000 igrejas cadastradas e cerca de 2.000 opositores e membros a irem em busca daqueles que necessitam desse conhecimento. A Igreja Quadrangular no Brasil existe para glorificar a Deus e promover o crescimento do seu reino. E é o que tem feito com grande êxito. Vamos falar um pouquinho da estrutura. O governo eclesiástico da Igreja do Evangelho Quadrangular é o episcopal, possuindo uma estrutura hierarquizada. Cada nível é administrado por conselhos, que são constituídos pelas seguintes funções: presidente, vice-presidente, tesouraria e secretária. A escolha dos integrantes dos conselhos varia conforme o nível do mesmo. O conselho local quadrangular no Brasil, para definir os membros do conselho diretor local de cada igreja, é realizada anualmente uma assembleia geral com todos os membros, onde são votadas as indicações para a ocupação dos cargos. Se o indicado for um cargo administrativo, não tiver o posto de ministro do Evangelho, a igreja vota no modo que for ordenado pelo pastor titular e em quem o mesmo indicou para fazer parte do seu conselho. Caso o indicado tenha o posto de ministro do Evangelho, não é uma indicação, e sim uma escolha do pastor titular. O Conselho Estadual de Diretores Quadrangular no Brasil, nível estadual. Os conselhos estaduais são dirigidos por bispos, eleitos em convenções e assembleias com mandatos temporários, sendo permitidas reeleições. Conselho Nacional de Diretores Quadrangular no Brasil, nível nacional. Assim como nos conselhos estaduais, os integrantes dos conselhos nacionais são definidos através de eleições. Para definir os integrantes do Conselho Nacional, são realizadas eleições a cada 4 anos. Portanto, como vocês podem ver, é algo rigorosamente acompanhado para fazer a escolha de pessoas que vão estar encabeçando a Igreja Quadrangular aqui no Brasil. Além desses conselhos, existem também as regiões eclesiásticas, intraestaduais, catedrais, que são administradas por um superintendente, o superintendente ou bispo,
com nomeação vitalícia. Os membros interessados em se tornar pastores têm que passar necessariamente por duas categorias inferiores, obreiros credenciados e aspirantes do ministério, para, enfim, alcançar o nível de ministro do Evangelho. Os postos e cargos são concedidos pelos conselhos da igreja no país, estado, município ou região. No Conselho Nacional de Diretores, na Quadrangular no Brasil, são todos denominados reverendos, sendo um título empregado apenas para ministros do Evangelho. O Conselho Nacional de Diretores Quadrangular no Brasil. Esta lista de conselheiros é formada com os membros eleitos de 2008 até a atualidade. Em 27 de março de 2012, houve eleições para os cargos de presidente, segundo vice-presidente, segundo secretário e primeiro tesoureiro. E os anteriores pastores foram reeleitos, permanecendo em seus respectivos cargos no CND, Conselho Nacional de Diretores. Presidência. Reverendo Mário de Oliveira é o presidente. Vice-presidência, reverendo Jefferson Alves de Campos, primeiro vice-presidente. Eu não sei, né, esse estudo, ele foi tirado lá do Instituto Técnico Quadrangular, e eu não sei se essa direção, se essa presidência mudou alguma coisa, viu, pastor? Existem aí algumas mudanças. Nós passamos por uma convenção nacional esse ano, houve eleições, né, e houve algumas mudanças na direção da igreja. Aliás, permaneceu os cargos, né, da última administração, devido ao processo eleitoral prejudicado pela pandemia, que ocorreu na data da convenção, fechamento de cidade, até a convenção nacional por ordem do município de Itajaí, e foi suspensa, tendo que ser adiada por causa dessa pandemia, enfim. Então houve uma mudança realmente, mas a estrutura, o interessante é nós entendermos que a estrutura ela é muito bem alicerçada, administrada, ela é muito bem formada. Por exemplo, existe um conselho internacional, existe um conselho nacional, existe um conselho estadual e existe uma superintendência que faz com que haja essa organização, que haja esse dinamismo da igreja. Por isso que é uma igreja que o Conselho Nacional é o administrador de toda ela, junto com o Conselho Nacional e suas superintendências. Então, o que ressalta nessa parte do que o irmão Márcio está dizendo, são dois momentos muito importantes. Primeiro, a grandeza e o impulso